Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Coritiba indo atrás, de mais um jogador do futebol argentino, que é o Gastón Lodico, acho que é isso, Lodico, não sei a pronúncia do jogador, mas que vive uma fase muito boa, está aí por último no Instituto e vive uma fase interessante. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. O Keno, que é um nome que eu já havia trago aqui no canal um tempo atrás, que tem conversas avançadas, vai ser emprestado até o fim de 2026 ao Coxa. Eu gosto, apesar de ser um jogador de 36 anos, acho que vai encaixar muito bem no atual elenco, ainda mais com o Fluminense, pagando uma parte dos salários, o que facilitaria essa contratação. Além disso, tem também mais outros dois nomes que vêm sendo especulados no mercado de transferências, faltando muito mais agora aquele camisa 9 de peso, que o Coritiba tem em mente. Já algum nome, vou trazer aqui tudo para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 26 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, faça uma inscrição, que nos ajuda bastante. Lembrando, que em média nós trazemos 3, 4 vídeos todas as semanas, apenas de notícias e contratações do mercado da bola da equipe do Coxa. Então, para você não perder nada, já conta com seu like aqui embaixo, beleza? Bora falar então sobre o Keno, conversas avançadas. O jogador já se despediu de acordo com o Globoesporte.com e que deve ir muito bem agora com a camisa do Coritiba. 36 anos, chega de empréstimo até o fim de 2026, que é justamente até o fim do contrato com o próprio Fluminense. 36 anos de idade, faz 37 em setembro, mas ainda assim não perdeu a sua principal característica, que é a velocidade, Não é à toa que, se a gente pega aqui o mapa de movimentação dele no último campeonato, muito mais como um ponta, jogou bem pouco, obviamente, só 18 partidas pelo Fluminense no último Brasileirão, metade dos jogos, com 1 gol e 2 assistências, sendo só 4 partidas como titular. Em 2024 também já havia sido um 12º jogador, sempre pelo lado esquerdo, então é a posição que eu imagino que o Seabra deve utilizá-lo. 27 jogos, 1 gol e 1 passe, e 2023 foi quando ele chega, também no total 24 partidas, 18 como titular, 2 gols e 4 assistências, e ajudou demais, o Fluminense a ganhar aquela Libertadores com 2 assistências na decisão contra o Boca Juniors, Muita gente lembra de quem faz o gol, mas o cara fez 2 assistências, pro John Kennedy e pro outro, pro Cano, se não estiver enganado. Enfim, foi uma peça fundamental. No Atlético Mineiro também foi bem, ganhou um Brasileirão, uma Copa do Brasil, ganhou um Brasileirão também pelo Palmeiras, foi muito bem pelo Santa Cruz lá em 2016, e desde então sempre tem conseguido jogar com muita frequência, poucas lesões, pelo que eu vi aqui, nenhum histórico de uma lesão grave nesses últimos anos, que é uma notícia muito boa, e eu acho que tem tudo para agregar ao Coritiba. Gostei mesmo dessa contratação, é um nome que já vinha sendo especulado no Vitória, no Remo, em outros clubes também aqui do Brasil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o atacante para essa temporada. Além do Keno, o Coxa tenta um acordo com o Tiquinho Soares para um negócio parecido também. Empréstimo até o fim do ano, o Coxa pagando uma parte dos seus salários, pode acabar sendo uma boa opção de fato para 2026. Tem contrato com o Santos até o fim de 2027 e também salário acima de 1 milhão por mês. Chegou o Gabigol, o Tiquinho nem sequer foi relacionado para nenhuma partida. A tendência é que o Santos negocie, mas tentando os melhores termos possíveis. Não vive uma fase muito boa, diferentemente do Keno, Tem 35 anos de idade também. E eu gosto porque é um cara que pode sim, na minha opinião, entregar um pouco mais do que vinha fazendo. Não é um jogador ruim, ele tem muita facilidade para o toque de bola e tal. Eu lembro que eu assisti alguns jogos do Santos no ano passado por conta do Neymar. Eu pensava que ele era um cara muito de área, ele não saía. E não é bem assim não, assistindo jogos, e até pelo mapa aqui também, você vê que ele volta bastante para receber as bolas e construir as jogadas. Obviamente, uma temporada com poucos gols, só 2 gols na Série A, ele teve mais assistências, inclusive 3. Em 2024, pelo Botafogo, já teve uma queda de rendimento, e 2023 foi o grande ano da sua carreira, com 29 gols e 7 assistências, Mas, para falar bem a verdade, já naquela reta final do ano, desde outubro de 2023, ele já havia caído bastante de rendimento, novembro de 2023 para cá, então já são 2 anos e meio em baixa, então não é um atleta que vai chegar com aquela moral lá em cima. No Campeonato Brasileiro daquele ano ele marcou 17 gols, então foi um desempenho muito interessante, apesar do Botafogo ter perdido aquele título de forma absurda, cara, meu Deus do céu. E aí acabou que ficou muito queimado, ele nem ficou no Botafogo por muito tempo. Ano passado, mesmo com a conquista da Libertadores e tal, foi uma peça importante, 9 gols e 8 assistências, se redimiu com essa conquista do Brasileirão e da Libertadores. Pensei que ele iria chegar no Santos bem, não foi o que aconteceu. Vamos ver, se conseguiu um empréstimo, o Santos pagando metade dos salários, você consegue contratar o Tiquinho e o Keno
apesar de ser jogadores muito mais veteranos, né, do que gostaria, mas ainda assim eu acho que conseguiria ser uma baita contratação para o decorrer da temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, para a gente terminar, tem aqui o meia, né, o Gaston, lá do Instituto da Argentina, que então, de acordo com o portal RT Sports e aqui o Twitter do SofaScore do Verdão, muito obrigado a ele que trouxe essa informação, destaca aqui então de que tem interesse na contratação do jogador. O Coxa afirma, né, que ele só deixaria o time caso receba uma compensação financeira pelo jogador. Então não é uma negociação fácil, porque o jogador tem um percentual da negociação, né? O Instituto gostaria de vendê-lo, mas sem pagar nada ao atleta, né? Podemos dizer assim. O contrato até o fim de 2026, não foi informado os valores, talvez algo próximo de 1 milhão de euros, 1,5 milhão, por aí. 34 partidas nessa última temporada, 6 gols e 2 assistências, jogador um pouco mais ofensivo, né? Pode jogar de meia, pode cair pelo lado esquerdo, é um mapa aqui de movimentação bem interessante. Se a gente pega aqui a primeira e a segunda fase do campeonato, um movimento dele bem interessante, um atleta que ataca muito, né, pelos lados, e esses números dele foram apenas na liga, né? Então é um cara que chama muita atenção. Surge muito bem na própria base do Lanús, da seleção argentina, é negociado com o Ferencváros lá da Hungria, né? Não consegue se destacar, foi comprado por R$1 milhão, depois foi emprestado também para o Lanús, para um clube lá do Chile, né, onde ele começa a se destacar, e aí soma 2022, 2023, 24 e 25, sempre com números muito bons. Por exemplo, temporada retrasada, né, 2024, ele teve 42 jogos, só um gol, mas 11 assistências, né, para um jogador de criação, é isso que faz diferença de fato. Tá aqui, ó, em 2024 na Liga e na Copa da Argentina, sempre com um mapa de movimentação muito interessante e muitos passes, né, de fato. Pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar como meia central, um camisa 10 de fato. Eu acho que encaixaria muito bem, né, você tendo o Keno pelo lado esquerdo, o Gaston aqui jogando mais por dentro, né, e aí o Tiquinho Soares como centroavante. Eu acho que é assim um nome interessante que pode se valorizar, até porque tem 27 anos, acabou de fazer 27, pode ser uma alternativa também para o decorrer do ano. Uma opção também poderia ser o Ganso, né, que está aí no Fluminense, jogador também que tem contrato até o fim do ano, não foi muito utilizado em 2025 pelo técnico, né, o Zubeldia. Vale lembrar que nesse ano ele só fez uma partida de fato, então vamos ver, né, como que vai ficar essa questão. Tem contrato até o fim do ano também. É claro, muitos veteranos, né, geralmente isso não dá muito certo, mas de qualquer forma pode conseguir um negócio parecido como foi com o Keno, ou o que vem tentando também com o Tiquinho Soares. Pode deixar sua opinião se você aprovaria essa contratação ou não, de olho para 2026 e o Campeonato Brasileiro, né? Já começando por Coxa nesse meio de semana. Vou deixar aqui para vocês também a sequência dos próximos jogos e a sua opinião aqui embaixo. Estreia contra o Bragantino, visita o Cruzeiro, depois Chapecoense e São Paulo. Uma tabela ok, né? Dá para o Curitiba pontuar aqui nesses primeiros jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos para vocês estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu!